Olá, gente, por cá, professor Augusto César, professor de informática aqui do curso MS. Estamos aqui iniciando a nossa live, certo? Voltada para vários concursos, né? Então, muitos editais estourando aí durante todo o ano, tá? Depois dessa pandemia, os concursos ficaram meio que travados, né? Por esse motivo. E agora, tudo que é edital aí, várias prefeituras, tá? Por todo o Brasil, colocando aí os seus editais finalmente para fora, né? Então, publicando os seus editais, e a maioria desses editais estão vindo com a disciplina de informática, tá? Então, já há alguns anos a informática vem fazendo parte da maioria dos concursos públicos por todo o nosso país. E aí, nós aqui do curso MS estamos sempre aqui trazendo para vocês os melhores conteúdos e conteúdos sempre atualizados. Estamos aqui semanalmente. Toda semana estamos aqui gravando novos assuntos, gravando novos conteúdos, deixando a plataforma bem atualizada para vocês e também trazendo informações, né, para vocês nesse formato aqui de lives, tá? Então hoje nós vamos comentar vários assuntos que são normalmente cobrados na parte de informática na maioria dos concursos. A maioria dos editais traz o quê? Traz conhecimentos em sistema operacional, conhecimentos em editores de textos, planilhas e aplicativos de apresentação de slides, conhecimentos sobre internet e segurança da informação. Alguns editais também, né, muita novidade aí também sobre conhecimentos básicos de informática, que normalmente as bancas cobram, né, essa partezinha sobre hardware e software, conhecimentos básicos de hardware e software. Então esses conhecimentos básicos também já fazem parte aí há um certo tempo do conteúdo programático de informática. Inclusive entrou agora recentemente no edital do INSS também, lá na parte de informática, né? Então, muitas bancas até que não costumam muito cobrar esse conteúdo, já começam também a adicionar. Então, essa parte de informática, ela só vem crescendo, ela só vem aumentando, tá? Nos últimos anos. Tenho já 24 anos lecionando informática para concurso, e lembro que lá atrás, né, uns 20 anos atrás, nós tínhamos aí na faixa de uns 2 ou 3 programas sendo cobrados na parte de concurso. E aí, com o surgimento de vários tipos de programas e também com o crescimento, né, o surgimento e o crescimento da internet, então, vários programas e várias ferramentas da web foram sendo adicionadas aos editais. Então, não vamos perder tempo. Vamos nos atualizar com a parte de informática para concurso, inclusive, né, tem derrubado muita gente deixando a vaga, né, a aprovação escapar, porque não conseguiu realizar uma boa prova na parte de informática, né? Estuda muito português, estuda muito a parte de direito, estuda muito a parte de conteúdo específico na área de saúde e etc. Esquece um pouco da informática, então não vamos perder mais a aprovação, tá? Por causa dessa disciplina. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje questões, tá, de algumas bancas já conhecidas que têm realizado vários concursos, né, de prefeitura, como a Consulpan tem realizado muitos, a Consulplan também, né, a VUNESP, tem uma questãozinha aqui também de uma banca bastante conhecida nacionalmente, que é o CESP-UNB, o SEBRASP, tá? Então, vamos aqui, ó, a estas questões, beleza? Me chamo Augusto César, tá? Vou deixar já aqui de cara aqui o meu Instagram, @ProfAugustoInfo, beleza? @ProfAugustoInfo. E vamos aqui à primeira questão. Então, a primeira questãozinha da Consulpan sobre o Microsoft Windows 10, sistema operacional. Então, inclusive, uma novidade, ó, um recurso novo, né, existente aí no Windows 10, que a Consulpan já cobrou aí um concurso. O bloqueio dinâmico é uma função do Windows 10 que sincroniza o seu celular com o seu computador, bloqueando o PC automaticamente se o seu celular ficar afastado dele. Já pensou, ó, você tem o seu aparelho celular, tá? Tá aqui junto com você, como tá aqui o meu comigo e eu estou utilizando aqui o computador. Aí de repente o celular aqui toca. Aí eu vou atender essa ligação. Aí saio aqui atendendo a ligação e me afasto, certo?
um pouco aqui do computador. E aí, nessa brincadeira eu pego e, eu vou sair agora dessa ligação aqui, tem um chamado aqui para eu ir aqui próximo e eu vou lá, ver um amigo, ver um familiar e tal. E aí eu esqueço o computador ligado, com os meus dados todos na tela, com o que eu estava trabalhando na tela, né? Só que quando eu sair, o computador ele vai travar, ele vai entrar em modo de bloqueio automático. Vocês sabem que lá no menu inicial do Windows tem um comando chamado bloquear, que bloqueia a área de trabalho, e se a sua conta de usuário tiver uma senha, que é o que é recomendado, né, por uma questão de segurança, vai ser solicitada a senha para poder desbloquear a tela. Então é isso que vai acontecer. Você vai ter que fazer primeiramente o quê? Emparelhar, certo? O seu dispositivo celular, tá? Com o seu dispositivo computador. Como é que você emparelha isso? Seguinte, Windows I. O que faz o Windows I? Tecla logotipo do Windows mais I no Windows 10. Abre uma janela chamada Configurações. Configurações do Windows. Lá no menu iniciar também tem um comando Configurações, né? Aí abrindo a janela Configurações, pode ir no menu iniciar, Configurações ou teclar Windows I. Você vai clicar aqui em Dispositivos. Então vai ter aqui, adicionar um dispositivo com a tecnologia Bluetooth ou outro dispositivo. Então você vai adicionar o seu aparelho celular a essa lista de dispositivos aqui com recurso Bluetooth. O seu computador também tem que ter o recurso, tá? Se ele não tiver o recurso já nativo de fábrica, você pode comprar um adaptador Bluetooth USB para conectar o seu computador, mas vai ter que ter. Beleza? Feito isso, o que você vai fazer? Você volta à tela inicial das configurações do Windows, tá? Abre essa tela de novo das configurações do Windows e aí você vem num ícone aqui chamado Contas. Depois de clicar nesse ícone Contas, então você vai ter aqui suas informações, as informações da sua conta, a imagem, os e-mails vinculados, certo? A aplicativos e recursos do sistema operacional que estão vinculados à sua conta. E aí tem aqui, opções de entrada. É aqui onde nós vamos encontrar o tal do recurso bloqueio dinâmico, tá? As opções de como se logar, como entrar na sua conta, né? Se é digitando uma senha, se é através de uma imagem, de uma chave de segurança, se é através de reconhecimento facial. E aqui tem o bloqueio dinâmico. Olha o textozinho que aparece aqui, O Windows pode usar dispositivos que são, como eu disse, emparelhados com o seu computador para saber quando você está ausente, para saber quando você se distanciou do seu computador e bloqueá-lo quando esses dispositivos saírem do alcance da tecnologia Bluetooth. Beleza? E aí o que é que você tem que fazer? Habilitar o bloqueio dinâmico. Ele vem por padrão desativado. Então você tem que ativar. Permitir que o Windows bloqueie automaticamente o dispositivo quando você se ausentar com o outro dispositivo que está emparelhado. Então você vai ativar essa opçãozinha aqui. Inclusive, estou vendo aqui, se você quiser vir direto já nessa opção Contas, né, abrir as configurações do Windows e vir nessa opção Contas, tem aqui, Bluetooth e outros dispositivos, que já vai direto para aquela tela anterior, que eu acessei, abrindo as configurações e clicando em dispositivos, beleza? Então já tem a opção para vir direto, para que você possa adicionar o seu dispositivo celular com tecnologia, com recurso Bluetooth, para emparelhar e utilizar essa opçãozinha aqui, do bloqueio dinâmico, tá? A questão, ela pede como habilitar, qual o procedimento, né, o caminho, passo a passo para habilitar o bloqueio dinâmico. Para habilitar o bloqueio dinâmico é aqui, Você vai abrir as configurações do Windows, você vai no ícone Contas e você vem aqui em Opções de entrada. Chegou aqui, pronto, tá aqui. Ativar o bloqueio dinâmico, tá? Então, é um recurso novo, muita gente não conhece esse recurso, tá? Muita gente não conhece. Então, é interessante por uma questão de segurança, não é isso? Então, você emparelha o seu aparelho celular com o seu computador e aí, então, caso você esteja com o seu aparelho celular no bolso ou na mão ou em algum local, com você na bolsa, e aí, então, você sai
com esse aparelho e o seu computador fica ligado, pelo menos vai ficar bloqueado. A área de trabalho vai ficar bloqueada e vai solicitar a sua senha para poder desbloquear, ok? Para ativar essa opção, basta ir onde? Basta ir nas configurações do Windows, nada de opções gráficas, nada de notificações. Configurações, beleza, ou B ou D. Em seguida, contas, só que aqui está dizendo armazenamento. E depois sensor de armazenamento. Olha outra coisa aqui também bacana, viu, que surgiu no Windows 10, que aproveitando a gente pode dar uma palavrinha também sobre isso, né? Antes, vamos marcar aqui a letra B de boi. Configurações, contas, opções de entrada. Esse o caminho passo a passo que eu segui lá na janelinha, né, das configurações do Windows. Configurações, armazenamento, sensor de armazenamento. Deixa eu só colocar aqui uma palavra, que é a palavra sistema, certo? E fazer isso aqui, ó. Se eu for em configurações e depois eu for em sistema e depois eu for em armazenamento, aí eu vou encontrar uma ferramenta, um recurso chamado de sensor de armazenamento. O que é o sensor de armazenamento? É uma ferramentazinha nova que veio com o Windows 10, que permite, que autoriza o sistema operacional a apagar alguns tipos de arquivos considerados desnecessários quando o disco local do seu computador tiver pouco espaço de armazenamento livre. Pouco espaço livre. Ele já começa a apagar automaticamente, começa a se livrar automaticamente de alguns tipos de arquivos considerados desnecessários, como arquivos temporários, conteúdo da lixeira. Eu vou teclar aqui de novo, ó, Windows I. Quando abrir essa tela aqui, eu vou clicar em Sistema, ó, Sistema, e depois vou clicar aqui, ó, Armazenamento. Aí tá aqui, ó, Sensor de armazenamento. O sensor de armazenamento pode liberar espaço automaticamente, livrando-se de arquivos que você não precisa, como arquivos temporários ou conteúdo da lixeira. Certo? Aí você, ó, ativa ou desativa o sensor de armazenamento, tá? Por padrão, ele é executado quando o disco local do seu computador tiver pouco espaço livre, tá? Mas tem umas configurações aqui que pode fazer com que ele seja executado diariamente, semanalmente, certo? Ó, ele só é executado quando tiver pouco espaço livre no disco. Esse é o padrão, certo? Então tá aqui, ó, diariamente, semanalmente, mensalmente, mas o padrão é só apaga quando tiver pouco espaço livre no disco. Beleza? Então, gente, esses recursos dessas configurações novas do Windows, né? Porque até o Windows 7, as configurações eram todas feitas pelo painel de controle. No Windows 10 tem o painel de controle e tem essa nova janela, essa nova ferramenta chamada configurações do Windows. Você vai no menu iniciar, clica em configurações. Então, tudo aí bonitinho para você realizar as configurações. E esse novo modelo de configurações, ele vem caindo muito em prova de concurso. E geralmente as bancas têm cobrado isso. Onde habilitar o bloqueio dinâmico? Contas. Onde usar o sensor de armazenamento? Sistema. Do mesmo jeito que caía questões de painel de controle, perguntando qual item do painel de controle que permite ativar um determinado recurso de configuração, trocar, modificar alguma configuração. Agora as bancas vêm perguntando isso dentro da janela configurações, tá? E nos nossos cursos aqui de sistema operacional Windows, quando a gente vai iniciar algum curso para algum concurso específico que tem o Windows, a gente já tem falado dessa nova ferramenta aqui chamada configurações, beleza? Tudo atualizadinho aqui na plataforma do curso MS. Tranquilo? Então, para ativar a opção chamada bloqueio dinâmico, você vai nas configurações do Windows e usa qual item?
contas. Para ativar o sensor de armazenamento do Windows, você vai em configurações e depois sistema. Aí encontra lá armazenamento, sensor de armazenamento. Beleza? Então tá aí. Primeira questão, 01, letra B de boi. Vamos para a segunda questão. Segunda questão também da banca Consulpan, fala sobre o tal do Microsoft Excel. Esse é um dos queridinhos, né? Esse é um dos assuntos mais cobrados na parte de informática para concurso. Geralmente, quando seja aqueles concursos que tem só 3, 2, às vezes, questão de informática, né? Que às vezes acontece, geralmente são 5, de 5 para cima, 10, né? Ou até mais. Mas até naqueles concursos que só tem 2, 3 questões de informática, muitas vezes uma delas é de Excel, não passa em branco. Então a questão diz aqui o seguinte: a barra do Excel representada na imagem abaixo é onde inserimos o conteúdo de uma célula, podendo conter fórmulas, cálculos, textos. Esta barra é denominada, veja que tem uma seta aqui apontando para essa barra. E é o seguinte, essa barra, inclusive bem aqui, ó, vamos supor que está selecionada aqui a célula, dá para ver aqui que é a coluna D que está marcada. Vamos supor que é a célula D2. Aí aparece aqui, ó, D2 e uma setinha. Então essa barra, ela começa com a caixa de nome. Por que caixa de nome? Porque ela exibe o nome da célula. Professor, não seria o endereço? Sim, também pode ser chamado de endereço ou o nome da célula. O nome dessa célula é D2, certo? Considerando aqui que o cursor estava, não dá para ver aqui na figura, estava na coluna D, dá para ver que a coluna D está aí marcada, e digamos que está na linha 2. Então aparece lá a célula D2. Só que tem um detalhe, eu posso nomear essa célula, colocar um nome específico para essa célula. Quer ver uma coisa? Eu já deixei algumas janelas aqui que a gente vai trabalhar durante a nossa live, tá? Janela do Word, janela do Excel, algumas janelas abertas. Está aqui a do Excel. Eu vou selecionar, já está selecionada aqui a célula D7, eu vou deixar, ó, D7. Olha o que é que aparece aqui, eu vou levar o ponteiro do mouse até lá, ó. Vai aparecer, ó, caixa de nome, ó. Caixa de nome. Aí eu vou clicar, vou apagar esse D7 e vou colocar a palavra mouse. Mouse. Enter. O que está acontecendo aqui? Eu estou nomeando essa célula D7 como mouse. Eu posso continuar usando D7 para me referir a essa célula ou mouse. E se eu colocar aqui o número 200 e depois realizar algum cálculo com a palavra mouse, o Excel ele vai entender que eu estou querendo usar ali a célula D7. Quer ver uma coisa? Ó? Igual soma, aí abre o parênteses, mouse. Ele já marcou lá a célula D7. Ó. Ponto e vírgula, B2. Lá em B2 tem 20. Então, 200 mais 20, 220. Eu posso nomear também um intervalo completo. Ó. C1, C2, C3, C4. Aí clico lá na caixa de nome e digito teclado. Então, o nome desse intervalo aí completo vai ser teclado. Enter. E agora eu vou fazer aqui o seguinte, ó, igual média, vou solicitar a média aritmética daquele intervalo ali da coluna C. C1, C2, C3, C4, simplesmente colocando a palavra teclado. Ó. Veja que já marcou o intervalo lá de C1 até C4. Então, quando eu teclar Enter, o Excel ele vai somar as 4 células. Por quê? Porque as 4 células têm valor numérico e já vai automaticamente dividir por 4. Enter. Então, somou os 4 valores e o resultado da soma dividiu por 4. Beleza? Então, vejam que aqui, ó, essa barra, que é chamada barra de fórmulas,
Tá aí o nome dela. Ela tem aqui à esquerda essa caixa de nome, que inclusive tem uma questão aqui da Consulpan sobre a caixa de nome também, que a gente vai já ver. Então já está até explicado aqui. Quando chegar lá na questão, vou dizer, ó, já expliquei lá na questão número 2. A gente já pode simplesmente marcar o item correto aqui nessa questão. Vamos em frente. Depois tem um botão aqui chamado cancelar. E este aqui chamado inserir. Se eu começar na célula E2 a digitar alguma coisa, ó, e quiser cancelar a digitação, eu vou lá na barra de fórmulas e clico naquele xizinho lá. Tá lá o nome dele, ó, cancelar. Então, cancelou o que foi digitado. Agora, se eu começar a digitar alguma coisa e clicar no outro botão, que é o inserir, ó, inserir. Então, o Excel mantém o que foi digitado. Pá, manteve. Um cancela, ou seja, retira o que foi digitado, e o outro insere, mantém o que foi digitado. Depois, tem um outro, que é este aqui. FX. O nome dele é inserir função. E tem como atalho Shift mais F3. Shift mais F3. Inserir função é o nome dele, o FX, e o atalho Shift mais F3. Para que serve esse botão? Como o próprio nome diz, para inserir uma função dentro da célula atual. Qual? Você vai poder escolher qual a função na janelinha que vai abrir. Ó. Vou clicar aqui em E4, Shift, F3. Tá aí. Inserir função. Aí tem uma lista de funções, você pode escolher qual a função que você deseja usar. Digamos que seja a função... Pronto, está marcada aqui a função máximo, maior valor numérico. Máximo e OK. Vai abrir uma outra janela solicitando quais os valores que você quer usar nessa função. Eu vou usar aqui B1, C4. E quando eu clicar no OK, o Excel ele vai me dar aí na célula E4 qual o maior valor numérico do intervalo de células de B1 até C4. Ó, e de B1 até C4, o maior valor numérico é esse 43 aqui, ó. Então, quando eu clicar no OK, ó, 43 o resultado. Só que tem um detalhe. Dentro da célula, né, vai ficar registrado, vai ficar gravado todo o cálculo que foi construído. Tá aqui, ó. Vou dar 2 cliques. Tá aí, ó. Igual máximo B1, C4. Então, todo o cálculo foi construído, viu? O Excel já dá o resultado direto, 43, mas ele construiu o cálculo todinho com base nas informações que eu passei. A função e o intervalo para ser usado na função. Então, esse botão FX, que é o inserir função, ele é muito útil, principalmente para as pessoas que estão começando a utilizar o Excel. E não sabe digitar o cálculo todinho, vai lá e pede o auxílio para construir o cálculo pelas janelinhas, pelo assistente. Tá? Então, lá na barra de fórmulas fica exatamente ó, a fórmula, o cálculo que foi montado aí pelo Excel. Então, como é o nome dessa barra? O nome dessa barra é barra de fórmulas. Barra de fórmulas, mais uma vez, B de boi. 02, letra B. Aí na letra A tinha barra de zoom. Lá embaixo tem uma barrinha, gente, chamada barra de status. E do lado direito da barra de status, lá embaixo, tem um controlezinho deslizante, uma barrinha de zoom, que vai de 10 a 400%. O zoom é um tamanho de exibição da planilha na tela, que você pode diminuir a porcentagem ou aumentar a porcentagem, aumentar ou diminuir o tamanho de exibição ó, da planilha na tela.
Então, eu estou usando a barrinha do zoom aqui embaixo, na barra de status. Aí a letra C tem aí, barra de ferramentas acesso rápido. Onde é essa barra de ferramentas acesso rápido? Lá na parte superior da janela do Excel, na primeira barra, tem um botão salvar, desfazer, refazer. Ali é a barra de ferramentas acesso rápido. Aqui, ó. Salvar, desfazer, refazer. Então essa barrinha aqui, lá em cima, é a barra, tá até aqui o nome dela, ó, barra de ferramentas acesso rápido. Tem uma setinha aqui onde nós podemos personalizar essa barra. E na letra D tem barra de status, é lá embaixo. Aí olha o que acontece, ó. Com estatística de seleção. Vamos supor que a banca do teu concurso é a Consulpan. Vem pegando tudo que é concurso aí pelas prefeituras aí, né? E aí coloca assim, ó, o que é a barra de status com estatísticas da seleção? Eu vou colocar uma palavrinha aqui, ó, que eu já vi em algumas provas de concurso. Já vi numa questão, inclusive tem na minha apostila das turmas presenciais de alguns cursinhos que eu trabalho, tá? A palavra é essa, ó. Certo? Autocálculo. O que é o recurso autocálculo de uma planilha Excel? É uma estatística que aparece na barra de status quando você seleciona alguns dados na planilha. Lá na barra de status, certo? Pessoal, que estatística é essa? É a soma dos valores selecionados, é a média aritmética, é o maior valor selecionado, o menor valor selecionado, a quantidade de células com números selecionadas, a quantidade de células com preenchimento. Tudo isso aparece na barra de status. Olha aqui, ó. Nesse momento, a barra de status aqui, ó, embaixo, não apresenta nada. Tá vazia, tá? Tá vazia. Bem aqui tem o controlezinho do zoom. Tem alguns modos de exibição, certo? E não tem mais nada. Só que quando eu começar a selecionar alguns valores na planilha, aí vai aparecer soma igual a tanto, média igual a tanto, máximo igual a tanto, mínimo igual a tanto, contagem igual a tanto, contagem numérica igual a tanto. Quer ver, ó? Eu vou tirar aqui a minha imagem aqui, ó, para que vocês possam ver, certo? Que exatamente aí onde estava a minha imagem, ó, atrás, apareceu ali, ó, soma 70, máximo 40, mínimo 30, contagem numérica 2, contagem 4, média 35. O que é isso aí? Isso aí é a consideração, certo, dos valores que estão dentro da área selecionada. Eu selecionei aqui, ó, 3 células. 3 não, desculpa, 3 e mais 3, 6. 6 células. Dessas 6 células, 4 tem algum preenchimento. 2 números, 2 nomes. Então aqui embaixo aparece assim, ó, contagem numérica, número só tem 2. Contagem, aí todas as células que tem preenchimento, são 4 ao todo, porque no caso tem 2 vazias. Somando os 2 números dá 70. Dividindo por 2, a média aritmética é 35. O maior dos dois é o 40 e o menor dos dois é o 30, mínimo. Se eu desmanchar essa seleção, ó, isso aqui some. Fica só a barrinha branquinha sem nada. Ó. Mas se eu selecionar alguns valores de novo, ó, aí já aparece agora, ó, os resultados, a estatística, né, para aqueles valores lá que estão agora dentro da área selecionada na planilha. Beleza? Então esse é o recurso autocálculo, fica na barra de status e apresenta uma estatísticazinha com algumas funções para os valores selecionados. Então, olha, quem nos acompanha aqui pela plataforma do curso MS sabe, toda vez que eu vou resolver uma questão,
Se tiver a possibilidade de comentar todos os itens, eu comento e detalho toda a questão, tá? Graças a Deus a gente tem recebido muitos elogios devido à forma que a gente vem conduzindo a informática para concurso aqui na plataforma do curso MS, porque a gente detalha, a gente anota, a gente passa lá para a janela do programa, mostra como é que funciona. O aluno aqui só não aprende realmente se não quiser, certo? Não é aquele negócio, não é porque não aprende é porque tem dificuldade com informática. Mesmo tendo dificuldade, a gente destrincha aqui a informática toda desse jeito aqui, tá? Nas questões de Excel, nas questões de hardware, de Word, de internet, de tudo que for, a gente vai tentar fazer dessa forma aqui. Sempre, sempre, sempre. Questão 1 e 2, né? 1 e 2, letra B de boi. Vamos para a questão 3. Essa questão 3 já é justamente a questão, já que eu falei aqui da caixa de nome agora há pouco, onde a gente não vai ter que levar muito tempo aqui, né, para resolver. 3. No Microsoft Excel 2013, a caixa de nome, eu mostrei agora há pouco que você pode nomear uma célula ou um intervalo, né? Conforme representado na imagem, é onde podemos, a caixa de nome é onde podemos, a letra A diz, é lá onde podemos identificar o endereço das células, e é mesmo. Você clica na célula 1, onde é que aparece a 1? Lá na caixa de nome. Você clica em A2, aparece lá, A2. Você clica em D5, aí aparece lá, ó, D5. Você clica em D10, aí aparece lá, D10. Então, a caixa de nome é onde nós podemos identificar o endereço das células. É lá mesmo. Letra B, é onde podemos inserir o conteúdo de uma célula? Não, aí é na barra de fórmulas mesmo. Eu clico aqui em D5, clico na barra de fórmulas, aí digito Augusto. Veja que já está entrando lá na célula D5. Ó. Cliquei lá na barra de fórmulas e aí começa a colocar Augusto. Então, não é lá na caixa de nome, é na barra de fórmulas. Ó. Beleza? Então, seria não aqui, mas aqui, mais à direita um pouquinho. C. Selecionar 2 ou mais células pela caixa de nome? Não. Abrir um arquivo do Excel pela caixa de nome? Não. Pela caixa de nome, essa letra C, né, um pouco perigosa. Eu clico aqui na caixa de nome, aí digito B8, aí teclo Enter. Então, ele seleciona a célula B8. Então, ele seleciona a célula, tá, que for digitado o endereço ali. Tá? Ah, mas eu poderia ter nomeado 2 células ou mais, como você fez ali, digitar o nome delas para ele já marcar 2 ou mais células. Já, mas aí não faz parte do padrão do Excel ter alguma célula ou células nomeadas. Só se você nomear, certo? Mas foi uma letra bem perigosa aí, tá? Que deixa uma certa margem para os candidatos, né, entrarem com recurso. Mas eu acredito que a banca não aceitaria não. A função mesmo da caixa de nome aqui é mostrar o endereço da célula selecionada ou, como o próprio nome diz, caixa de nome, nomear células, célula ou intervalo. Tranquilo? Então, nossa questãozinha de número 3... Letra A. Beleza? Então, uma questãozinha sobre o sistema Windows 10, 2 questões seguidas sobre o Microsoft Excel e agora uma questão sobre o Microsoft Word, também da Consulpan. Já já vamos ter algumas questões da Consulplan, depois algumas da VUNESP, beleza? Deixa eu dar uma mescladazinha aqui. 04. Ao clicar no botão, como é o nome desse botão? Como a questão é do Word, o nome desse botão é Mostrar Tudo. E tem como atalho Ctrl mais asterisco. Esse é o atalho do botão Mostrar Tudo. Se eu alternar aqui para uma janela do Excel, ó, já deixei abertinho aqui também. Se eu apontar lá para o botão, vai aparecer, ó, Mostrar Tudo, atalho, Ctrl asterisco. Tá aí, ó. O que faz esse botão? Veja bem, olha.
eu vou colocar o cursor lá na página 2, ó. E aqui na página 2 que está vazia, eu vou começar a teclar Enter. Eu vou começar a teclar Tab, espaço. E não está aparecendo nada na tela, não é isso? Por quê? Porque no caso, essas teclas que eu pressionei aqui são teclas que geram caracteres conhecidos como caracteres ocultos, caracteres não imprimíveis, caracteres que não aparecem por padrão na tela, mas existem. E eu vou conseguir visualizar na hora que eu clicar naquele botão para ativá-lo. Beleza? Então, cada Enter, cada tab, setinhas aí, ó. Cada espaço, pontinhos, ó. Ctrl Enter, quebra de página. Quando eu voltar aqui, ó, vai ter lá quebra de página, tá aqui, ó. Então, se eu desativar esse botão, tudo isso some, ó. Sumiu. Então, quando eu quero mostrar tudo, realmente tudo, até os caracteres ocultos de um documento, eu clico lá naquele botão ou teclo Ctrl asterisco. Detalhe, mesmo que eu deixe aqui na tela, ó, se eu pedir para visualizar a impressão, não aparece na impressão, não sai na impressão. Mesmo que eu deixe ativada a ferramenta, mostrando os caracteres na tela, não vai sair na impressão. Então, às vezes, a banca Consulpan ou qualquer uma outra, às vezes pergunta em qual guia está esse botão, está aqui na guia página inicial. Às vezes pergunta qual o atalho do botão, é Ctrl asterisco. Às vezes pergunta o nome do botão, é mostrar tudo. E às vezes pergunta qual é a função desse botão, é mostrar marcas de tabulação, tecla Tab, marcas de parágrafo, Enter, que é quando toda vez que você encerra um parágrafo, Enter, né? Para começar outro. É espaço, caracteres ocultos de uma forma em geral. Então, nesse caso aqui, a banca Consulpan perguntou o quê? Ó? Ao clicar neste botão no Microsoft Word versão 2013, irá. A letra A diz remover toda a formatação da seleção, deixando o texto na formatação normal. Negativo. Negativo. Nós temos aqui um botão onde eu vou primeiro mudar a formatação desse primeiro parágrafo. Negrito, itálico, sublinhado, taxado, cor da fonte vermelha, aumentar o tamanho da fonte. Então, na guia página inicial do Word, grupo, fonte, tem esse botão, ó, limpar toda a formatação. Então, o botão é esse aqui, ó, e não o que está na questão. O botão é esse, ó. Clicou, voltou à formatação padrão, normal, original do Word. Só tem um tipo de formato que esse botão não tira. Se essa formatação aqui também tivesse um realce, uma cor de marca-texto, ao selecionar esse parágrafo e clicar em limpar toda a formatação, só o realce que essa ferramenta não tira. Todos os outros formatos de fonte tira. Beleza? Letra B, mostrar a marca de parágrafo, Enter, beleza, e outros símbolos de formatação ocultos, sim, exatamente. Mostrar a marca de parágrafo é aquele símbolozinho do próprio botão, quando você tecla Enter aparece o próprio símbolozinho do botão, e outros símbolos que representam caracteres ocultos, o de espaço, o de tab e outros. É isso mesmo, questão 04, letra B. Consulpan já gosta de uma letrinha B de boi, né? Tá aí. A letra C tem mudar a cor atrás do texto, do parágrafo ou célula de tabela. E a letra D, adicionar ou remover uma borda na seleção. Olha aqui, ó. Eu vou clicar aqui no primeiro parágrafo e na guia página inicial tem um grupo chamado parágrafo. Tá aqui ao lado do grupo fonte. Nesse grupo tem uma ferramenta chamada borda, que vai aplicar um estilo de borda ao parágrafo, tá aqui, ó. E tem uma ferramenta chamada sombreamento, ó, que vai aplicar uma cor de plano de fundo no parágrafo, ó.
Vou botar aqui verde. Aí. Então não tem nada a ver com a ferramenta da questão. Então são outras ferramentas que estão aqui também no mesmo grupo chamado parágrafo da guia página inicial do botãozinho da questão. Borda, sombreamento. Então são outros botões diferentes. Tranquilo? Então realmente, questão de número 4, o item correto é o item B. Então tá aí comentando todos os itens da questão, bonitinho, de forma detalhada para vocês. 05. Mais uma questão da Consulpan, agora sobre programa de apresentação de slides, o famosíssimo PowerPoint. O PowerPoint é um software que permite realizar apresentações através de dispositivos. Se durante a edição de slides for necessário iniciar a apresentação do slide que está sendo editado, deve-se pressionar as seguintes teclas. Então é o seguinte, gente. Tenho o PowerPoint, que é um aplicativo para apresentação de slides. Aí eu abro o PowerPoint e monto, edito um slide. Depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, o quinto. Aí edito uns 10 slides. Beleza? Quando eu quiser apresentar esses slides em tela cheia, eu posso pressionar F5. Quando eu pressionar F5, o que vai acontecer? Vai iniciar a apresentação de slides do primeiro slide. Inicia a apresentação lá do primeiro slide, certo? Então, digamos que eu terminei de editar o primeiro, o segundo, o terceiro até o 10º. Aí terminei de editar o último slide, que é o 10º. Se eu pressionar F5, começa a apresentação em tela cheia lá do primeiro slide. Agora, se eu pressionar Shift F5, se eu terminei de editar o último slide, que é o 10º, e teclo Shift F5, o PowerPoint ele começa a exibir o 10º slide em tela cheia. Se dos 10 eu colocar ali na tela o 7º slide e teclar Shift F5, começa a apresentar em tela cheia do 7º até o 10º. Se eu tiver no 4º slide, Shift F5, do slide atual até o último. Então, com o Shift F5, a apresentação inicia do slide atual em diante. Beleza? Então, repetindo, ó, digamos que eu abri um arquivo do PowerPoint que tem 10 slides no arquivo. Aí eu clico lá no slide número 5. Se eu teclar F5, a apresentação começa lá do primeiro até o 10º, em tela cheia. Mas se eu teclar Shift F5, começa daquele 5º slide, que é o que está na tela ali, depois o 6º, o 7º até o último, do slide atual em diante. Beleza? Então eu tenho essas opções aí, de iniciar uma apresentação de slides lá do começo, lá do primeiro até o último, ou do slide atual em diante, certo? Tá aqui, ó. Eu não tenho um PowerPoint ainda, estou até usando aí, ó, mas eu vou abrir aqui uma outra janela. Menu ou guia apresentação de slides, está aqui, ó. Do começo, que é do primeiro, ó, F5. Do slide atual em diante, ó, Shift F5. Então, na questão tem como iniciar do slide atual em diante. Então, do slide atual em diante é Shift F5. De novo, letra B. Letra B. Professor, esses outros atalhos existem no PowerPoint? Existem. Sabe o que faz o Alt F5? Ele também exibe a apresentação de slides em um modo chamado modo apresentador. O que eu até sugiro que você faça depois aí, ó. Depois que você terminar de assistir essa live, você abre o PowerPoint, cria uns 2 ou 3 slides só, certo? Aí tecla F5. Vai começar a apresentação do primeiro slide e em tela cheia.
O primeiro slide ocupando toda a tela. Já se você pressionar Alt F5, também vai começar a apresentação. Só que vai aparecer o slide número 1 numa parte da tela e do lado direito vai aparecer uma miniatura do slide 2. O modo apresentador é para que você veja 2 slides na tela. Um numa área maior da tela, que é o que vai estar sendo apresentado, e já uma préviazinha, uma miniatura do próximo slide do outro. Então você consegue fazer isso aí no PowerPoint teclando Alt F5 para ver a apresentação na sua tela. Ao invés de só de um em um slide em tela cheia, você vê 2 na tela, 2 slides. Um numa área maior e um outro menorzinho do lado, que é o slide seguinte, tá? E essa tecla aqui, F4, é uma tecla que pode... Você tem aquele botão lá na barra de ferramentas acesso rápido, que é o botão desfazer. Desfazer as últimas alterações. E aí tem o outro que é o refazer. Então esse atalhozinho aqui, F4, ele pode ser utilizado para refazer ou repetir a última ação. Refazer ou repetir a última ação. Beleza? Então, tá aí todos os itens comentados. Questão de número 5, letra B. Questão número 6. Voltamos a ter aqui uma questão de Windows. Dessa vez, uma questão de Windows 7, tá? A Consulpan e algumas outras bancas, apesar de a gente já ter o Windows 10, Windows 11, ainda às vezes cobra o Windows 7. Mas por que eu coloquei até essa questão aqui? Eu selecionei essa para a nossa live. Porque essa questão, ela pode ser aplicada também ao Windows 10. É como se aqui tivesse, ó, no sistema operacional Windows 7 ou 10, o resultado, o item correto seria o mesmo, tá? E o que a questão diz? Ó? Renato pretende fechar um programa que está travado na sua máquina, certo? O programa travou, a pessoa tenta clicar lá no X, clicar lá no botão fechar e o programa não fecha nem a pau, travou total. Qual dos atalhos abaixo o Renato deve usar no teclado que está conectado à sua máquina, que tem instalado o sistema operacional Windows 7 ou 10, tanto faz, para abrir a janela do gerenciador de tarefas do Windows? É o seguinte, do Windows 7 em diante, tá? Existe o atalho que é esse aqui da letra A, ó, que ele já abre de forma direta o gerenciador de tarefas. Ah, professor, eu conheci o gerenciador de tarefas sendo aberto com Ctrl Alt Del. Beleza, até o Windows XP. Do Windows 7 em diante, o Ctrl Alt Del faz é abrir uma tela com uma lista de opções. Trocar a senha do usuário, trocar de usuário, sair, bloquear o computador, aí vai ter lá embaixo, iniciar o gerenciador de tarefas. Mas não abre direto, você vai ter que clicar lá. Já se eu teclar o atalho da letra A, Ctrl Shift ESC, aí ele já abre direto, ó. Tá aí, ó. Gerenciador de tarefas do Windows. E aí ao abrir o gerenciador de tarefas, a tarefa do Renato vai ficar fácil. Porque ele vai localizar nessa janela qual é o aplicativo que está travado, vai aparecer. Digamos que fosse o PowerPoint. Botão direito, finalizar a tarefa. Então, o Renato iria estar solicitando ao sistema operacional que encerrasse aquela tarefa de forma forçada mesmo. Força o encerramento da tarefa. Se ele travou, deixa o sistema forçar o encerramento da tarefa. Beleza? Ctrl Shift ESC. Então, o gerenciador de tarefas é uma ferramentazinha do Windows que é aberto com esse Ctrl Shift ESC, tá? Dá para abrir também com Ctrl Alt Del, só que não vai assim direto. Vai para uma outra tela e de lá você clica em iniciar o gerenciador de tarefas. E aqui você pode ver todos os aplicativos e os processos em segundo plano e os processos do sistema operacional Windows em execução. Tá aqui, ó, processos do Windows. E ao clicar com o botão direito do mouse em um deles, você pode finalizar, caso queira, caso esteja travado, como diz a questão. Importante, ó, no Windows 10 tem uma opção aqui chamada desempenho, que você vai ver o desempenho do processador, da memória RAM, que é a memória principal, das unidades de disco, do dispositivo de rede ou da rede de uma forma geral
e também do dispositivo de vídeo, GPU. Então vou clicar aqui em desempenho, certo? Tá tudo aqui, ó. CPU, que é o processador, memória principal, que é a memória RAM, unidade de disco, rede, que é a Ethernet, GPU, que é vídeo. Você consegue, ó, ver o desempenho de todos esses componentes de hardware no gerenciador de tarefas do Windows 10. Então, como é que abre esse rapazinho aqui de uma forma direta no Windows 7, no 8, no 10? Ctrl, Shift, ESC. Por isso, letra A para a nossa questão de número 6. Esses outros atalhos aí não fazem nada no Windows, certo? No Word, eu estava até lembrando aqui o Ctrl Shift G, atalho do comando contar palavras, Ctrl Shift Home, selecionar até o início do documento, até que no Word teria algumas funções aí. No Windows, não. Então, questão de número 6, letra A. 7, olha, uma questão agora sobre conhecimentos básicos de hardware. Aquilo que eu disse lá no começo da live, que vem caindo bastante agora nos concursos, né? No edital e, consequentemente, nas provas. 7. Existem informações indispensáveis para o funcionamento do computador que devem permanecer armazenadas mesmo quando ele é desligado. Essas informações básicas, como data, hora, não podem ser facilmente excluídas e são armazenadas em... É o seguinte... Quando nós ligamos o computador, a memória ROM é acionada e dentro dessa memória existe um programa chamado BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída. Esse BIOS, ele executa rotinas, tarefas de inicialização do computador. Ele testa os dispositivos no momento da inicialização deles, quando liga o computador, que é uma tarefa chamada de POST. Ele localiza o sistema operacional para uma inicialização dele, do sistema. Tarefa essa chamada boot. Ele permite definir as configurações do setup, inclusive data e hora do computador, como tem lá na questão. Tá? Então, todas essas operações, essas rotinas de inicialização do computador, elas são executadas pelo BIOS, programa que está em um chip de memória chamado memória ROM. Então, existem informações indispensáveis para o funcionamento do computador, ou seja, o computador ele só funciona depois que ele passa por essas rotinas de inicialização e que permanecem armazenadas. Onde? Na memória ROM. Então, a memória ROM é um pequeno chip de memória que vem com esse sistema, com essas informações desse sistema chamado BIOS, que são indispensáveis para o funcionamento do computador, para a inicialização e o funcionamento do computador. E elas vêm armazenadas e lá permanecem na memória ROM do computador. Questão 7, letra C. Então, essas informações indispensáveis para o funcionamento do computador ficam em um pendrive? Não. Ficam na memória RAM? Nem podia, porque a memória RAM é volátil. Na hora que você desligar o computador, tudo que tem nela se apaga. Certo? Então, como as informações indispensáveis para o funcionamento do computador ficariam numa memória que ao desligar o computador tudo é apagado, volátil. A memória RAM ela é volátil. Professor, o que é que significa uma memória volátil? Todo o conteúdo é apagado automaticamente quando você desliga o computador. Já a ROM, ela é não volátil. Só o que é uma memória não volátil? O conteúdo dela não é apagado simplesmente ao desligar o computador. Permanece lá.
como diz aqui, ó, permanecem armazenadas. Então essas informações necessárias, indispensáveis para a inicialização e o funcionamento do computador, ficam em algum disco? Um HD, um SSD, um CD? Não. Ficam em um pendrive? Piorou, também não. Fica na memória RAM? Não, apesar de ser uma memória principal do computador, o problema é que ela é volátil e lá não fica absolutamente nada quando o computador é desligado. E quando o computador é ligado, o que fica lá? Todos os processos que estão abertos no computador, todos os programas abertos, em uso, todos os processos em execução. Ok? Então, questãozinha boa, tá? Questãozinha de número 7, muito boa. A gente tem gravado, tá? Já em alguns cursos aqui, tá? Inclusive para o concurso do INSS, que veio essa parte da informática, essa parte de conhecimentos básicos, a gente tem gravado aqui as informações sobre memória RAM, sobre memória ROM, sobre pendrive, sobre HD, sobre SSD, beleza? Procure aí os nossos cursos aí dentro da plataforma do curso MS que tá tudo atualizadinho. Vamos em frente. Questão de número 8. Mais uma questão de Windows que pode ser considerada tanto para o 7 como para o 10, tá? Eu coloquei aí do jeitinho que a Consulpan colocou lá na prova, tá? São questões aqui da gente da Consulpan de 2019, certo? Questões recentes. Para arquivar as provas do concurso de Guarapuava, a Consulpan criou uma pasta no Windows 7 ou 10 e tentou nomeá-la. Alguns caracteres não são aceitos para esta ação. Quais são os caracteres que o Windows não aceita na hora de criar uma pasta, na hora de criar um arquivo, na hora de nomear uma pasta ou um arquivo? O Windows não aceita alguns caracteres. Quais são? Asterisco, interrogação, aspa dupla, 2 pontos, sinal de menor, sinal de maior. E todas as barras, tanto a barra para a esquerda, como a barra para a direita, como a barra vertical. Então, ao todo, são 9 caracteres. Estes 9 caracteres não são aceitos. Então, ó, sinal de maior, sinal de menor, não aceita. Barra vertical, não aceita. Aspa dupla, não aceita. Aspa simples, sem problema. Beleza? Qual dos nomes abaixo será aceito pelo Windows? Esse da letra A. Esse da letra A. Então anota aí, esses 9 caracteres não são aceitos. Na hora de nomear um arquivo, uma pasta, não aceita. Se eu pegar aqui algum arquivo, sinal de maior que. Olha aí a mensagem na tela. Nome de arquivo não pode conter nenhum dos seguintes caracteres. Aí exatamente aqueles 9 caracteres que eu anotei lá no slide aparecem aí, ó. Não pode, ó. O Windows não deixa utilizar. Então é na hora da digitação ele já dá a informação, não é nem depois. Você digita o caractere e depois ele vai dizer que não pode, né? Ele já diz que não pode é na hora. Beleza? Então, questão de número 8, letra A de avião. Beleza, moçada? Tá dando tudo certinho aí até agora. Tá dando para entender tudo, bem detalhado, tudo bem anotado. Tá show de bola. Espero que estejam aí todos, tá? Gostando e dando para entender, compreender tudo direitinho. Questão de número 9. Uma questão que é muito cobrada, gente. A questão é da Consulpan, mas a Consulplan, a VUNESP, a OCP, a IDECAM, as várias bancas aí do momento, né? Elas costumam cobrar muito questão de Word, caminho.
Onde é que você consegue executar esse tipo de operação? Ah, tem que ir lá no menu tal, grupo tal, botão tal, tudo passo a passo. Isso em questões de Word, tá? Vamos lá. A numeração de páginas no Microsoft Word 2010 é muito útil para organizar e padronizar vários tipos de trabalhos dos mais diversos tipos. Assinale dentre as alternativas a seguir o item que corresponde ao caminho correto para se chegar na opção de numeração de páginas no final da página. E aí é o seguinte, uma questão dessa aqui eu consideraria de graça. Por quê? Porque quando você quer colocar uma numeração de páginas no Word, você vai lá no menu Inserir. Chamado atualmente de guia, né? Guia Inserir. Você vai lá na guia Inserir. Não vai em layout de página, não vai em referências, não vai em exibição. Você vai lá em Inserir. Aí lá quando você clicar em Inserir, você vai ter vários grupos. Você vai ter o grupo Links, você vai ter o grupo Texto, você vai ter o grupo Páginas, você vai ter o grupo Tabelas, você vai ter o grupo Ilustrações, certo? Você vai ter o grupo Símbolos, você vai ter vários grupos. E tem um grupo chamado Cabeçalho e Rodapé que vai ter cabeçalho, rodapé e numeração de páginas, números de página. Esses três comandos em um grupo chamado cabeçalho e rodapé. Então, nesse grupo, você vai clicar em número de página e como ele pede a numeração no final da página, tem lá no início da página, no final da página, na margem da página, no local atual, na posição atual. Vai ter lá. Então, vejam aqui, ó. O Word, cadê o Word? Tá aqui. Ó, inserir, aí como eu disse, ó, tem um grupo páginas, tabelas, ilustrações, suplementos, links, tá aqui, ó, cabeçalho e rodapé, tem 3 botões, cabeçalho, rodapé, número de página. Quando clicar em número de página tem no início da página, no fim da página, na margem ou na posição atual. Então, fim da página, centralizado. Então, aparece aqui embaixo, no final da página, centralizado, tá aí ó, o númerozinho da página. Então a sequência, bastava só saber que para inserir número de página é no menu Inserir. O nome do grupo é cabeçalho e rodapé, o nome do botão é número da página e como a posição que pede na questão é no final, fim da página. Então, nossa questãozinha de número 9, letra A. Tranquilo? Professor, então quer dizer que numa questão dessa de Word eu teria que saber exatamente onde está a ferramenta de numeração de página. Se fosse uma questão, por exemplo, perguntando a ferramenta alterar a margem da página, que é lá na guia layout da página, teria que saber que está lá na guia layout da página, sim. O que mais? Verificar a ortografia de um documento, se perguntasse qual é o caminho, eu tenho que saber que está lá na guia revisão. Então, infelizmente, né, para o concurseiro, para a concurseira, esse tipo de questão de Word vem caindo muito, para que você saiba em qual guia, em qual menu está uma determinada ferramenta, um determinado botão. Então, aqui, sabendo que a ferramenta de numeração de páginas está na guia Inserir, pronto, já matou a questão, letra A. Só começa por inserir a letra A, beleza? Questão de número 10. Agora, ó, até aqui, questões da Consulplan. A partir da questão 10, questões da Consulplan, ok? O nível da Consulplan é um pouquinho mais elevado do que o nível da Consulpan, certo? Agora é o seguinte, uma questão começa aqui, ó, envolve muita matemática, tá? Mas é isso mesmo, né? Excel, cálculo, não tem como não envolver, certo? Mas aqui envolve a matemática e até demais. Vamos lá. Questão 10. Questãozinha de um concurso realizado esse ano, 2022, pela Consulplan. O Microsoft Excel é uma planilha eletrônica composta de linhas e colunas que permite a manipulação de dados para melhorar o processo de tomada de decisão. Pensando nisso, um colaborador do setor de faturamento de determinado hospital
usou a planilha para contabilizar o faturamento dos últimos 6 meses do ano de 2021, que seria analisada pelos diretores da instituição. O colaborador preencheu a célula 1 com o valor 10 mil, a 2 com 20 mil, a 3 com 30 mil, a 4 com 15 mil e a 5 com 12 mil. E a 6 com 45 mil. 6 meses do ano de 2021. Na célula 7, colocou a fórmula igual média a 1, 2 pontos, a 6. Então quer dizer, ó, o que é a média a 1, 2 pontos, a 6? É a média de A1 até A6. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Então, de cara, para saber o resultado desse cálculo, o candidato, a candidata, vai ter que somar esses 6 valores e dividir por 6. Ou seja, entra a matemática aí, né? 10 mil com 20 mil dá 30, com 30 dá 60, com 15 dá 75, 75 com 45 dá 120, com 12 dá 132. 132 mil. 132 mil dividido por 6, né? Somando os 6 valores dá 132. 132 mil dividido por 6 vai dar igual a 22. 122 mil. Ou 22 mil. Beleza? Ó, fora isso, a banca ainda pediu mais cálculo, viu, na questão, ó. Então, eu já sei que um dos valores aí que ele vai pedir é o da célula 7, que é a média lá, 22 mil. Então, já descarta aqui a letra C e a letra D. 22 mil, ou a letra A ou a letra B. Em seguida, depois de calcular aquela média da coluna A, preencheu a coluna B com a fórmula igual cifrão A1 dividido, essa barrinha para a direita é dividido por 5. Dividiu o valor de A1 por 5. E aplicou um clique duplo na alça de preenchimento no canto direito da célula B1 para finalizar o seu trabalho. Aliás, B1, aí tem um ponto aqui. Para finalizar o seu trabalho, o colaborador colocou o cursor na célula B7 e inseriu a fórmula igual soma B1, e aqui tem ponto e vírgula, soma B1, ponto e vírgula, B6. Se fosse 2 pontos, era a soma de B1 até B6. Mas é ponto e vírgula. É a soma de B1 e B6. Só as duas células. É correto afirmar que ao finalizar a planilha, os resultados existentes nas células A7 e B7 são respectivamente. É o seguinte, gente, ó. Quando o cidadão aí colocou esta fórmula na célula B1 e aplicou um clique duplo na alça de preenchimento no canto direito, o que foi que ele fez? Ele copiou esse mesmo cálculo para as células abaixo. Certo? Para as células abaixo. E aí, quando ele copiou esse cálculo para as células abaixo, ficou A2 dividido por 5, A3 dividido por 5, A4 dividido por 5, A5 dividido por 5, A6 dividido por 5. Certo? Por quê? Porque quando a gente puxa a alça de preenchimento ou dá um clique duplo lá, ela copia o cálculo para as células abaixo. Só que ela vai mudando o número da linha. Vai pegar um tempinho aqui a mais, certo? Vai passar um pouquinho a mais aqui do horário que a gente tinha, do tempo que a gente tinha estipulado para a live. Não tem problema não. O importante é a gente sair daqui, todo mundo dizendo assim, porra, a live foi top. E eu quero ver os comentários aí no final. Se não gostaram, pode tacar o pau aí também, que a gente aceita as críticas. Então, bora lá. Ó. 10, 20 e 30 mil. 10, 20, 30. Depois, tem ali 3 mil, vou corrigir. 15, 12 e 45. 15, 12, 45. Depois pediu a média de A1 até A6. Deu quanto? 22 mil, né?
Olha, a gente está bom ainda na matemática. Beleza. Depois, colocou esse cálculo aqui, igual cifrão A1 dividido por 5. Foi isso? Então, 10.000, que é o que está em A1, dividido por 5, dá 2.000. 2.000. Quando eu voltar aqui na célula B1 e aplicar um clique duplo aqui na alcinha de preenchimento, ó, que é no canto inferior direito da célula, eu poderia até clicar e arrastar para baixo. Mas eu vou dar o clique duplo. Aí ele vai repetir esse cálculo de B1 em B2, só que ele já vai pegar o valor de A2, porque no que ele copia, ele vai atualizando o número da linha. A2 dividido por 5. Então, 20.000 dividido por 5, aí vai dar 4.000. E assim ele vai atualizando. 1, 2, clique duplo. 4.000. 30.000 dividido por 5, 6.000. 15.000 dividido por 5, 3.000. 12.000 dividido por 5, 2.400. 45.000 dividido por 5, 9.000. Aí, por fim, o que foi que ele fez? Clicou na célula B7 e digitou esse cálculo aqui. Soma de B1 e B6. B1, 2.000, B6, 9.000. 2.000 mais 9.000, 11.000. Igual soma B1, ponto e vírgula, B6. 2.000 mais 9.000, 11.000. Então, o resultado da questão vai ser o item que apresenta 22.000 e 11.000. 22.000 e 11.000. Letra A. Os valores dos cálculos em A7 e B7. 22.000, 11.000. Letra A. Mas, professor, como é que a banca faz um negócio desse? A gente tem que calcular a média, tem que calcular a soma, tem que... Muitas vezes, questões de Excel envolvem, às vezes, até mais matemática do que o próprio conhecimento de Excel. Sem falar, gente, uma coisa que eu também falo muito nos meus módulos, né, dos meus cursos modulares de Excel aqui, eu sempre falo sobre cópia de cálculo, certo? Com cifrão, sem cifrão, sempre falo muito disso. E muitas vezes cai em questão de Excel. Vai ter gente que vai olhar para isso aqui, ó, e não vai saber nem para onde vai. Talvez muitos de vocês, tá, não conhecessem ainda esse procedimento, que você arrasta a alça de preenchimento ou dá o clique duplo para copiar o cálculo ali para baixo, né? Talvez não soubessem disso daí muitos. Quem já está nos acompanhando aqui nos nossos cursos modulares, já conhece isso daí com toda certeza que eu falo muito. Mas quem não, talvez aí não soubesse nem para onde ia esse procedimento de dar o clique duplo ali na alça de preenchimento, que vai copiar aquela fórmula para baixo, atualizando o número da linha da célula, de A1 para A2, para A3, para A4, dividido por 5. Beleza? Então, espero que tenham entendido aí. Essa foi a nossa questão de número 10. Questão de número 10, letra A. Mais uma questãozinha da Consulplan. O responsável por formatar todos os textos de determinada instituição hospitalar usa uma ferramenta de edição de texto e escolheu formatar o memorando usando o Word 2019 em português. Considere as ferramentas aplicadas para formatar tal documento. Pincel de formatação. O que faz esse pincel de formatação? Ele copia a mesma formatação de uma parte do texto em outra parte. Taxado. Aplica um traço no meio dos caracteres selecionados. E aqui, nada mais nada menos que o copiar, que copia o conteúdo que está selecionado e coloca-o na área de transferência, para que depois possamos colar em algum outro local. Beleza, 3 botões aí do Word 2019 e que tem nas outras versões também do Word. De acordo com as ferramentas presentes na guia Página Inicial do Word, é correto afirmar que: item 1. A ferramenta 2 aplica um sublinhado duplo. Mentira, nada de sublinhado duplo. Aplica um efeito chamado taxado, traço no meio dos caracteres e não sublinhado duplo
em um determinado texto. Já está errado o item A. Papocou logo de cara. B. A ferramenta número 1 copia a formatação utilizada em um local do documento, onde o trecho selecionado se encontra, e aplica em outro local do documento. Essa é a função do pincel. Pegar a formatação de um texto, por exemplo, parágrafo número 1 tem essa formatação aqui, negrito, itálico, vermelho. Aí eu seleciono qualquer parte aqui desse parágrafo, clico na ferramenta do pincel, seleciono essa outra parte aqui do parágrafo, essas 3 linhas, ó, ficam com a mesma formatação. Copia a formatação. Então o item 2, a letra B começou correto. A ferramenta 1 copia a formatação utilizada em um local do documento onde o texto está selecionado para aplicar em outro local. Beleza. Já a ferramenta 2, que é a do taxado, exclui um determinado texto do documento. Não exclui nada não. Eu vou selecionar todo o primeiro parágrafo e clicar no taxado, vai colocar um traço no meio dos caracteres. Não exclui nada, não põe sublinhado duplo. Itens A e B errados. O B até que começou certo ali, mas termina errado. C. A ferramenta 1 copia a formatação utilizada em um local do documento onde o texto está selecionado e aplica em outro local. Beleza, pincel de formatação faz isso. E a ferramenta 3, A3, é a copiar. Copia a seleção, copia, colocando-a na área de transferência para colar em outro lugar. Aí, beleza. É o que faz a ferramenta 1, é o que está aqui, pincel de formatação. É o que faz a ferramenta 3, que está aqui, copiar. Copia uma seleção, colocando-a na área de transferência para o usuário colar depois em outro local. Pronto, é o que faz a ferramenta copiar. Letra D. O mesmo efeito aplicado pela ferramenta 2, que é a ferramenta do taxado, pode ser aplicado se após a seleção de um determinado trecho do texto fosse pressionada as teclas Ctrl mais igual. Errado. A ferramenta do taxado não tem atalho. Esse Ctrl igual aqui é o atalho de uma ferramenta chamada subscrito, que pega os caracteres, diminui de tamanho e desce um pouquinho. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a palavra código. Código. Ctrl igual. Subscrito. Os caracteres da palavra código diminuíram um pouco e descem um pouco. Certo? O Ctrl igual é o subscrito e o Ctrl mais é o sobrescrito. A palavra código subiu lá um pouquinho. E o Ctrl igual desce ela um pouquinho. Então esse Ctrl igual não é atalho do taxado, é atalho do subscrito. Efeito subscrito. Por isso, errado. Então marquem aí. Essa é a nossa questão de número 11, letra C. Então, a questãozinha muito boa. Vejam como o nível da Consulplan é já um pouco mais elevado do que o nível da Consulpan, tá? Mas é uma questãozinha muito bacana, beleza? Vou só tirar minha imagem aqui por alguns segundos, só para que vocês vejam aí toda essa letra D, tá? No complemento da letra D, né, estou lendo aqui agora rapidamente, está dizendo que a ferramenta 3, que é a copiar, tem como atalho Ctrl C. Até tem. Essa parte aí está certa. Mas a primeira parte da letra D, Ctrl igual, não aplica o efeito taxado da ferramenta 2. Por isso que está errado. Então, letra C. Tranquilo? Vamos para a nossa questão de número 12. A questão 12, gente, ela tem um texto imenso. Tá aí o texto, ó. Depois de todo esse texto, tem assim, ó, analise as afirmativas a seguir. Item 1. A propriedade em que a informação não é disponibilizada ou divulgada para pessoas, entidades ou processos não autorizados, buscando prevenir a sua divulgação intencional ou não intencional do conteúdo de uma mensagem. Sua perda pode ocorrer de diversas maneiras, como pela divulgação intencional de uma informação privada de uma organização ou pelo mau uso das credenciais de acesso à rede. Gente, é o seguinte, essa questão trata sobre segurança da informação, certo?
Princípios de segurança da informação. Quais são os principais princípios de segurança da informação? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, legalidade. Confidencialidade é um princípio básico de segurança que garante que uma informação foi acessada, ou seja, teve o acesso feito somente por pessoas autorizadas. A confidencialidade é um princípio básico de segurança da informação que garante que a informação foi acessada somente por pessoas autorizadas. Se alguém não autorizado teve acesso à informação, por quê? Porque alguém que tinha autorização pegou e forneceu acesso a alguém não autorizado. Quebrou a confidencialidade. Alguém não autorizado teve acesso àquela informação confidencial, né? Ou por mau uso. Por exemplo, a pessoa anotou a senha de um arquivo confidencial e deixou numa gaveta. Totalmente inseguro, né? Alguém veio, abriu a gaveta, viu a senha, abriu o arquivo. Então, a confidencialidade ela é perdida quando alguém não autorizado vê a informação. E ela é preservada quando somente pessoas autorizadas tiveram acesso àquela informação. Integridade. A integridade, a única diferença em relação à confidencialidade é na primeira palavra. A informação é alterada, alteração, vou botar assim, somente por pessoas autorizadas. Se alguém não autorizado modificar a informação, quebrou a confidencialidade da informação, ou a integridade. Para a informação ficar íntegra, o ideal é que ela não sofra nenhuma modificação, nem mesmo por pessoa autorizada. Mas já vi em algumas provas de concurso as bancas considerarem. Se a informação for alterada por uma pessoa autorizada, mantém-se a integridade. Beleza. Mas geralmente cai assim. A informação deve se manter de forma original, sem alterações, para garantir um princípio de segurança denominado integridade. Disponibilidade é a garantia de que a informação vai estar sempre disponível. Essa é a mais simples. A autenticidade é um princípio que garante a autoria da informação. Que aquela informação é realmente daquela pessoa, daquela entidade, daquela instituição a qual se apresenta na mesma. E a legalidade é um princípio de segurança que garante que a informação foi produzida respeitando as leis vigentes do país, a legislação vigente do país. Essas são as características dos princípios de segurança da informação. Nos nossos cursos aqui modulares, na parte de segurança da informação, eu além de colocar essas características, tá? Eu coloco também quais são os recursos que devem ser utilizados dentro do sistema computacional para garantir esses princípios, né? Backup, uso de senhas, beleza? Uso de hash, uso de assinatura e certificado digital. A gente fala sobre isso também. Mas para resolver essa questão, isso aqui é o suficiente. Vamos lá. Propriedade em que a informação não é disponibilizada ou divulgada para pessoas, entidades ou processos não autorizados. Ou seja, o acesso
a disponibilização, o acesso, vai ser feito somente para pessoas autorizadas, para buscar prevenir a divulgação intencional ou não intencional do conteúdo de uma mensagem. Sua perda, ou seja, a perda da confidencialidade, pode ocorrer de diversas maneiras, como pela divulgação intencional de uma informação privada de uma organização. Alguém intencionalmente sabia que uma informação era privada de uma organização, mas resolveu divulgar, escancarar. Perdeu a confidencialidade da informação. Ou pelo mau uso das credenciais de acesso à rede. Então, esse princípio aí é o da confidencialidade. 2. Propriedade ou princípio de segurança que garante a exatidão e a completude da informação e dos métodos de processamento, prevenindo a modificação não autorizada dos dados, prevenindo a modificação por alguém não autorizado dos dados, informação, processo, software ou hardware por pessoas autorizadas ou não autorizadas. Assim, busca-se garantir que os objetos são precisos e completos, estão íntegros. Integridade. Propriedade que garante a exatidão e a completude da informação e dos métodos de processamento, prevenindo a modificação não autorizada dos dados. Certo? Modificação, alteração. Integridade. 3. Propriedade que garante que os sistemas estão ativos e funcionando quando necessário. O acesso e a utilização das informações e ativos são feitos sob demanda e necessitam de controle. Então veja bem, propriedade que garante que os sistemas estão ativos e funcionando sempre que necessário, quando necessário. Então está sempre lá, ativo, funcionando, ou seja, sempre disponível. Disponibilidade. Então, esse texto do item 1, se você olhar as características dos princípios da informação, de segurança da informação, se encaixa para a confidencialidade. O texto do item 2 se encaixa para integridade. O do item 3 se encaixa para disponibilidade. Nenhum fala sobre a autoria da informação e nem sobre a legalidade das informações. Beleza? Então, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Letra C. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. 12. Letra C. Ok? Então, a questãozinha muito boa sobre princípios de segurança da informação. O bom é que nesse textozinho inicial aqui, né, a banca já colocou integridade, confidencialidade e disponibilidade. Já colocou que ia falar sobre esses três, né? Então, lá nos itens, é tanto que nos itens, né, apresenta só esses três, só que em ordens aí distintas. Questão 13. Agora, vamos para umas questõezinhas da VUNESP, tá? A 13 e a 14. E aí, encerramos. Tá? Duas questõezinhas da VUNESP. Uma sobre internet, navegadores e outra sobre correio eletrônico. E aí a gente fala, né, falamos sobre sistema operacional, editor de texto Word, editor de planilha Excel, editor de slides PowerPoint, segurança da informação, internet e fecha com e-mail. Todos os assuntos aqui numa live que estava programada para 1 hora e 15, viu? E aí depois até levar um puxão de orelha, estamos aqui já com 1h30, tá, de live. Mas tá top demais. Vamos em frente. Os navegadores de internet típicos como o Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge possuem as pastas favoritos. O que guarda a pasta favoritos? Os endereços que o usuário adiciona a essa pasta. Adicionar aos favoritos.
O histórico, para que serve o histórico, a pasta histórico? Para guardar os endereços que o usuário abre. Quando o usuário acessa, abre um site, o endereço dele vai automaticamente para o histórico. Vai automaticamente para o favoritos também? Não, só se você pedir para adicionar. Tem um botãozinho lá, adicionar os favoritos. E também tem a pasta downloads. O que fica na pasta downloads? Os arquivos baixados pelo usuário. Com relação a essas pastas, é correto afirmar que, letra A, os conteúdos das páginas visitadas são armazenados nos downloads. O conteúdo da página visitada fica em downloads? Não. Downloads, os arquivos baixados. B, os links das páginas frequentemente visitadas, você visita uma página e o link, o endereço dela vai para onde? Vai para o histórico. São armazenadas nos favoritos. Nos favoritos, não, certo? Nos favoritos, não. C, todos os links de páginas recentemente visitadas são listadas no histórico? Aí sim. Quando você abre uma página, o link dela vai para o histórico. Aí sim. O conteúdo da página visitada recentemente fica no favoritos? Não. No favoritos fica o link da página que você solicita adicionar aos favoritos. Os conteúdos das páginas recentemente visitadas são armazenados em downloads? Não. Em downloads ficam os arquivos baixados. Então, questão de número 13, letra C. Então, uma questãozinha boa sobre as pastas que são criadas e utilizadas pelos navegadores. Beleza? E a saideira, questão de número 14, e-mail. Considere que um usuário da internet está escrevendo uma mensagem de e-mail no modo texto simples, sem formatação, utilizando o serviço de webmail. Nessa situação, na mensagem de e-mail em edição, o usuário pode... Bom, então no caso, o que é um e-mail sem formatação, texto simples? É muito simples. Quando você hoje em dia vai elaborar uma mensagem de e-mail, lá na opção de elaborar uma mensagem de e-mail, você tem ferramentas para colocar negrito, itálico, escolher um tipozinho de fonte, uma cor. Só que tem um botão lá que indica que você pode criar o e-mail usando o texto não formatado, sem formatação. E aí o que vai acontecer? Você não vai poder escolher tipo de fonte, tamanho, cor, estilos, negrito, itálico. E também não vai poder colocar no corpo do e-mail, lá onde você edita a mensagem, tabelas, gráficos, imagens. Não, a não ser que seja como arquivo anexo. Então, quando você está editando um e-mail nesse formato, usando essa ferramenta texto simples, sem formatação, o usuário pode, letra A, inserir imagem diretamente no corpo da mensagem. Olha o que eu disse agora há pouco. No corpo da mensagem não, só se for como anexo. Utilizar diferentes cores do texto da mensagem. Não pode mudar a cor do texto. Utilizar fonte de tamanho pequeno, normal. Não pode mudar o tamanho da fonte. Inserir arquivo de imagem como anexo. Como anexo, à parte, pode. Isso pode. Letra D. E utilizar o recurso de destaque em negrito. Não pode utilizar negrito, itálico, não pode. Então, não pode aplicar formatação de texto. Negrito, não pode. Tamanho da fonte, não pode. Cor da fonte, não pode. Se estiver editando um e-mail no formato texto simples. Procure isso no seu Gmail, no seu Yahoo Mail, certo? Nos aplicativos também de e-mail, Mozilla Thunderbird, Outlook, tem lá editar no texto simples. Você também não vai conseguir inserir no próprio corpo do e-mail imagens, objetos, só se for como anexo. Por isso, questão 14, letra D. Beleza, gente? Então tá aqui, ó. 14 questões com Supan, Consuplan, Vunesp, que selecionamos para vocês nessa super live aqui, que, repito, era para ser uma live de 1 hora, ó, 1 hora e 35 minutos. Beleza? Então, espero que todos tenham gostado aí,
que aproveitem bastante essas informações que nós passamos aqui e que alavanquem mais um pouco seus conhecimentos aí em informática, certo? Para que você possa gabaritar essa disciplina no seu concurso e com isso atingir aí, né, conquistar a sua aprovação. Então, mais uma vez, uma satisfação em realizar aqui uma live, né, pelo curso MS e podem contar sempre aqui com a gente porque estamos juntos, beleza?